Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial aqui do Estratégia Carreira Jurídica, o maior, melhor e mais completo curso jurídico virtual preparatório para concursos públicos do país. Pessoal, vamos terminar aquela aula de tortura que eu comecei na aula passada, vamos só colocar alguns tópicos e a gente já passa para Maria da Penha, as inovações. Eu até mandei, tá aqui já já está ali o nosso slide. Deixa eu só ver aqui se tem um slidezinho em branco. Tem, tá aqui o slide em branco. Turma, nós falamos na aula passada sobre tortura, Lei 9455 de 97, tá? E aí vamos só colocar algumas situações em relação ao CESP. Alguns alunos me perguntaram sobre a questão da territorialidade, extraterritorialidade, tá? Eu vou falar sobre isso na aula de hoje. E eu lembro que eu não consegui falar no chat, porque era muita gente na aula da semana passada perguntando sobre territorialidade e extraterritorialidade, tá? O que eu coloco para todos vocês? Nós temos uma questão de aplicar a lei de tortura a fatos ocorridos fora do território nacional. Tá? Então, se você pegar, respondendo os colegas na aula passada, que fizeram a pergunta via chat, o artigo 2º, ele diz que o Brasil ele vai aplicar a Lei 9455 de 97. Então, aplica-se a Lei 9455 de 97, que é a lei de tortura, a fatos ocorridos fora do território nacional. A fatos ocorridos fora do território nacional. Tá? Mas eu tenho duas situações. Tudo bem? O torturador deve estar em área ou território sob jurisdição brasileira. O torturador deve estar em território sob a jurisdição brasileira ou a vítima deve ser brasileiro. Tudo bem? Então são duas situações que eu coloco para vocês que eu não respondi na aula passada. São 21h10, horário de Brasília. Johnny Totino, César Boanerges, boa noite, Sandra Marinho, Daniele Gomes, Jânio Heiker, um abraço pro pessoal do Pará. Então, para quem me perguntou na aula passada, e tem uma pegadinha, tá? Tem uma pegadinha. O artigo 12 do Código Penal, ele indica que quando a lei penal especial dispuser de uma maneira diferente, prevalece o que estiver na lei penal especial. Então, a maior pegadinha que tem sobre esse assunto do artigo 2º, a maior pegadinha que tem sobre o artigo 2º é você desconsiderar o que há no Código Penal e observar a regra da própria lei de tortura. Aplica-se a lei de tortura a fatos ocorridos fora do território nacional? Sim. Eu tenho aplicação. Sim, eu tenho aplicação. Quando é que vai se aplicar? Quando o torturador, o agente, estiver em território sob a jurisdição nacional, ou, não é e, é ou a vítima ser brasileira. Então, a lei de tortura, a nossa lei de tortura, ela alcança fatos ocorridos fora do território nacional. Baltzer, eu preciso olhar o Código Penal? Não, é uma das pegadinhas que nós temos. Não há, do verbo haver, necessidade de se olhar o Código Penal. Por quê? Porque o artigo 12 do Código Penal fala:
quando as leis especiais dispuserem de maneira diferente, prevalecem as leis penais especiais. Vocês não acreditam numa pegadinha que teve, eu não sei se eu falei na aula passada, se eu falei eu repito, mas é uma das maiores pegadinhas que eu vi em prova de concurso de delegado, tá? Em prova de concurso de delegado, nosso curso é de legislação penal especial para a carreira de delegado, e eu coloco para vocês. Uma das questões que eu vi foi o examinador, ele misturou lei de tortura e lei de proteção a vítimas e testemunhas. É uma lei que a pessoa deixa de lado. A lei de proteção a vítimas e testemunhas, ela está nos editais e ela é cobrada hoje por conta da lei de organizações criminosas. Nós temos a questão de se aplicar a lei de proteção a vítimas e testemunhas em algumas situações lá na lei de Orcrins. Então, você precisa ficar antenado. Na época que eu resolvi essa questão e comentei por um livro impresso, não era nem material de PDF, um defensor público do estado do Rio Grande do Norte foi para o Haiti, o país que não pune a tortura. Só que lá, o defensor público do estado do Rio Grande do Norte, ele foi torturado no Haiti, um país que não pune a tortura. Você fica em dúvida, Era uma questão que misturava a lei de proteção a vítimas e testemunhas e lei de tortura. E aí o que acontece? Você acha que não vai punir o torturador que cometeu o delito lá no Haiti por conta daquele princípio de direito penal que rege as relações internacionais, a questão da extraterritorialidade, territorialidade, aí vem a questão da tipicidade, de ser crime aqui e ser lá. Então, galera, só que eu estou falando de lei de tortura. Ela tem um regramento próprio, que é o artigo 2º. Não precisa observar o Código Penal. Você observa apenas o artigo 2º. É o artigo 2º que prevalece, tá? A pegadinha era, lá no Haiti não se pune a tortura, porém no Brasil se pune. A vítima é brasileira. Aplica a lei de tortura do Brasil lá no Haiti, ou ao fato ocorrido no Haiti, aplica. Por quê? Porque a vítima é brasileira. Agora, como é que vai pegar o torturador lá? Como é que vai processar? Isso é tudo matéria do mundo real. A questão era prática. Era uma questão teórica voltada para ver se você conseguia raciocinar em cima do artigo 12 do Código Penal e também em relação ao artigo 2º. Quer dizer, a lei de tortura se aplica a fatos ocorridos fora do território nacional? Sim. A vítima era brasileira, era um defensor público do estado do Rio Grande do Norte. Uma prova muito antiga do SESC-Sebrasp, múltipla escolha. Se aplica? Se aplica. Mas, Baltzer, lá não pune a tortura. Não importa, você tem que observar a lei de tortura. Quais são os requisitos da lei de tortura? Está aqui. A vítima ser brasileira ou o torturador Eu não entendi, César, perdão. Fala, professor, não há do verbo haver, melhor aula sobre... Obrigado. Ajudou bastante, espero que tenha ajudado mesmo. Obrigado. Rodrigo Fragoso, Lucas Leite, Leonardo Miranda, Teresina, Piauí, preciso conhecer aí. César, obrigado pelo elogio, meu querido. Tá? Beleza, pessoal? Lembra do artigo 12, é porque me perguntaram na aula passada, eu acho que eu não falei sobre isso, tá? Turma, tinha uma polêmica muito grande, porque está escrito na lei de tortura. A tortura é inafiançável e insuscetível de antigraça. Ponto. O que o SESC-Sebrasp fez ao longo dos anos? Quando a lei veio em 97, e eu já falei para vocês todos, nós tínhamos um dispositivo em todo o ordenamento jurídico que regia a tortura, era o 233, tá? Era o 233, beleza? Do ECA, só tinha o 233 do ECA. Por muito tempo, o legislador ele ficou em mora constitucional. O que é mora constitucional? Segundo o procurador da República, Luiz Carlos Gonçalves, procurador da República, hoje já procurador regional da República, ele sustenta num livro dele que mora constitucional é ficar o legislador ordinário em dívida com o legislador com o constituinte originário. Então, o legislador infraconstitucional fica devendo norma para o constituinte originário.
Beleza. Nós ficamos sem uma lei de tortura durante quase 9 anos. Nesses 9 anos, nós só tínhamos o artigo 233 do ECA. Você vai lá e abre o ECA, o 233 está revogado. O 233 do ECA ele foi revogado quando veio a lei de tortura. Quer dizer, no sistema nacional, nós só tivemos um dispositivo que regia a tortura. Entre 88 e 97 era o 233 do ECA, hoje está revogado. Tudo bem? Você precisa se lembrar que na Constituição Federal nós temos a tortura aparecendo em vários momentos. Artigo 5º, inciso 3º, ninguém será submetido a tratamento cruel, desumano ou degradante. E o legal disso tudo é que você já estuda o ECA por tabela. Quando você vai no Estatuto da Criança e do Adolescente, você verá que o adolescente infrator ele não pode ser submetido a tratamento desumano, cruel ou degradante. Aliás, a criança e o adolescente eles não podem ser submetidos a tratamento cruel, desumano ou degradante. Quer dizer, um dispositivo que é voltado para os adultos, para as pessoas, é reproduzido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por incrível que pareça, meus alunos, por incrível que pareça, minhas alunas, o que eu coloco para todos vocês, o CESP e Sebrasp, quando organizava provas da OAB, chegou a perguntar, e essa é a questão fácil, adolescente pode receber como medida socioeducativa os trabalhos forçados? Não, não pode. Essa é uma pergunta fácil que você não pode errar. Existe trabalho forçado como medida socioeducativa ou os trabalhos forçados? Não, não existe. Não existe. Então, você não pode errar isso. Lembra, pessoal, quando a Constituição fala que ninguém será submetido a tratamento desumano, cruel ou degradante, a pessoa está... Nós estamos protegidos do crime de tortura. Então, quando a Constituição fala que ninguém será submetido a tratamento cruel, desumano ou degradante, é uma forma, é um fundamento para que se tenha uma lei de tortura. Coloco para vocês todos, se vocês pegarem o ECA, esse dispositivo, ninguém será submetido a tratamento cruel, desumano ou degradante, ele é reproduzido na Lei 8.069 de 90. Quando vocês estiverem estudando direito administrativo, peguem as decisões sobre condenações do Estado na parte da responsabilidade, pessoas que vieram eventualmente a morrer no sistema penitenciário. Eu quero que vocês se lembrem que o artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, fala que o Estado vai preservar a integridade mental e física da pessoa presa. Pessoal, artigo 5º, 49 da Constituição Federal, o Estado ele vai preservar a integridade física e mental da pessoa presa. O artigo 5º, inciso 49, ele serve também de fundamento para que exista uma lei de tortura. E também serve para fundamentar algumas decisões em relação à responsabilidade civil do Estado e a pessoa que está encarcerada. Agora, o que eu coloco para todos vocês que não deu tempo de responder na aula passada, tá? Turma, primeiro assunto do dia que eu já coloquei aqui, eu vou apagar. Artigo 2º da Lei de Tortura, que trata da aplicação da tortura fora do território nacional, não segue as regras do Código Penal. O artigo 2º, por menor que ele seja, é um regramento próprio que eu tenho que observar para poder aplicar a lei de tortura. A lei de tortura ela deve ser lida uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana. Pessoal, nós temos 3 dispositivos que tratam da tortura na Constituição Federal. Como eu já falei para vocês, toma cuidado que ao longo da Constituição ou ao longo dos estudos de vocês, outras normas podem aparecer falando sobre a tortura, como nós temos em relação ao terrorismo. O terrorismo, que eu vi cair a letra da lei na prova de delegado de Polícia Civil em São Paulo. Olha só, terrorismo caiu na última prova de delegado de Polícia Civil em São Paulo. Caiu a letra da lei para o aluno responder. Nunca imaginei isso. O Brasil, quando ele está regendo as suas relações com outros países, o Brasil, ele combate o terrorismo. Então, quando você começa a ler a Constituição, eu que lia todo dia 1 hora a Constituição, eu aprendi que nós temos citações, menções a crimes
que estão espalhadas pela Constituição Federal. Você acaba achando que o tráfico de drogas vai estar só no 5º 43, quando você vai lendo a Constituição todo dia durante 1 hora, você vê que no 243, lá no final da Constituição Federal, fala da questão da expropriação, da perda da propriedade, que é usada para cultivo de vegetal para produção de droga, tá? Cultivo de vegetal que é usado para produção de droga. Então, quando eu falo para vocês, prestem atenção na Constituição Federal, que muitas questões que são de leis penais especiais, elas são tiradas, às vezes, do texto constitucional. Então, quando eu colocar para vocês, olha lá, tortura. A tortura está no 5º inciso 3º, no 5º inciso 43, que é um dos dispositivos mais importantes do direito penal, processual penal e leis penais especiais, 5º inciso 43 e 5º inciso 49. Tudo bem? Na aula passada, pessoal, nós conversamos sobre alguns crimes de tortura. Eu terminei a aula falando sobre a omissão, e eu quero que vocês tenham um pouquinho de atenção agora, tá? Turma, o examinador do CESP, ao longo do tempo, CESP, SEBRASP, cobrava a letra da lei, quando se falava que a tortura é inafiançável e insuscetível de anistia e graça. O examinador do CESP, ele não perguntava se a tortura admitia o indulto, tá? O examinador do CESP não cobrava isso. Tudo bem? A gente tem que tomar cuidado. Vamos fazer uma tabela aqui para vocês todos. Eu vou colocar uma tabela para vocês todos para facilitar a vida de vocês em relação a isso tudo e deixar a aula bem didática, tá? Turma, o examinador do CESP, SEBRASP, por muitos anos, cobrou simplesmente assim: a tortura é inafiançável e insuscetível de anistia e graça, tá? Vamos lá. A anistia é o esquecimento jurídico de uma ou mais infrações penais. A anistia é o esquecimento jurídico de uma ou mais infrações penais. Depois da Constituição de 88, quem comete crime hediondo ou equiparado não pode ser anistiado. Quem comete crime hediondo ou equiparado não pode ser anistiado. Baltzer, quem concede anistia? Foi isso que eu errei numa prova. Quem concede anistia é o Congresso Nacional, artigo 48. Por isso que eu bato na tecla. 9h20, horário de Brasília. Eu lia todo dia a Constituição Federal. Se perguntarem para vocês quem concede anistia, quem concede anistia é o Congresso Nacional por meio de lei federal. Vamos aprofundar um pouco. Bom, quem concede anistia é o Congresso Nacional. Sim, por meio de lei federal. Exato. Quem comete um crime hediondo equiparado pode ser anistiado? Não. Só que cuidado. Em 1979, nós tivemos a lei de anistia, que anistiou pessoas que teriam cometido supostamente crimes de terrorismo e pessoas que teriam cometido supostamente crimes de tortura. Houve a lei de anistia. Um legitimado movimentou uma DPF no final dos anos 2000, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Por quê? A lei é de 79, é anterior à Constituição de 88. Quiseram saber do Supremo Tribunal Federal, quiseram sustentar que a lei de 79 não havia sido recepcionada pela ordem constitucional. A ação a ação foi julgada improcedente, tudo bem? E assim nós seguimos a vida. Pessoal, isso era cobrado, a questão da DPF, a lei de anistia, questão da DPF, a lei de anistia de 79, era cobrada em prova para a magistratura federal. A questão da anistia e a DPF, lei de anistia de 79 e a DPF, era cobrada em concurso da magistratura federal. Não vi cair em prova de delegado de polícia. Na prova de primeira fase, delegado de polícia, o que nós temos? A anistia é concedida por quem? Pelo Congresso Nacional. Por meio do quê? Por meio de lei federal. Quem comete tortura, terrorismo ou tráfico? Quem comete um crime hediondo não pode ser anistiado. Baltzer, como é que eu coloco no meu caderno? O que é anistia? Anistia é o esquecimento jurídico de uma ou mais infrações penais. Beleza.
Baltzer, o que eles cobram em prova? Quem concede anistia? Quem concede anistia? Congresso Nacional. Ótimo. Que é, Baltzer, qual é a natureza jurídica da anistia? A anistia é uma causa extintiva de punibilidade. A anistia, de acordo com o 107 do Código Penal, é uma causa extintiva de punibilidade. Tudo bem. Então, a anistia, segundo o artigo 107 do Código Penal, é uma causa extintiva de punibilidade. Seja didático. Pessoal, se a pessoa for anistiada, ela não deve mais nada. Ah, Baltzer, mas e aquelas questões de efeitos secundários? Isso é com o professor de Direito Penal, parte geral. Tudo bem? Bom, pessoal, o indulto. Não confunda anistia com indulto. Também não confunda indulto com saidão. Pessoal, o indulto é uma espécie de perdão dado pelo Estado. O indulto é uma espécie de perdão dado pelo Estado. Tudo bem? O indulto é uma espécie de perdão dado pelo Estado. É uma espécie de clemência estatal. O perdão, segundo a Constituição Federal, na verdade, o indulto, segundo a Constituição Federal, o indulto, ele é concedido pelo presidente da República. O indulto é concedido pelo presidente da República. Só que o examinador do CESP-CEBRASP, ele pega do candidato o seguinte dispositivo. O 84, parágrafo. Tá? Grande Vinícius de Souza Cordeiro. Vamos lá. Por meio de delegação do presidente da República, por meio de delegação do presidente da República, por meio de delegação do presidente da República, o AGU, o PGR e o ministro de Estado podem conceder indulto. Beleza? Por meio de delegação do presidente da República, o AGU, o PGR e o ministro de Estado podem conceder indulto. Quer dizer, quem concede o indulto? Quem concede o indulto? O presidente da República. Quem concede o indulto? O presidente da República. Grande Amanda Oliveira Mororó, seja bem-vinda. Vinícius de Souza Cordeiro, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos lá. Aí, pessoal, quem comete um crime hediondo equiparado não pode, quem comete um crime hediondo equiparado não pode receber indulto. Baltzer, me explica uma coisa. O que o CESP cobra? Por meio de delegação do presidente da República, o AGU, o PGR e o ministro de Estado podem conceder indulto. Isso cai em direito constitucional. Quem comete um crime hediondo equiparado não pode receber indulto. Baltzer, eu estou lendo o 84 da Constituição, está falando aqui, o 84 da Constituição fala em comutar penas, que o presidente da República pode comutar penas. O que é comutar penas, Baltzer? Deixa eu marcar em outro. Marcar aqui mais para cima. O que seria a comutação de penas? Seria o indulto parcial. Tudo bem? O que seria o indulto parcial? Redução de pena.
Quem comete um crime hediondo equiparado também não pode. Quem comete um crime hediondo equiparado também não pode ter a pena reduzida. Tudo bem? Tá? Então a gente está falando do induto. O induto ele é concedido de maneira coletiva. O induto é concedido de maneira coletiva. Tá bom? O induto é concedido de maneira coletiva. Tá. O Baldo, seria a graça. Bom, quem comete um crime hediondo equiparado não pode ser agraciado. Quem comete um crime hediondo equiparado não pode ser agraciado. Qual que é a diferença? Se o induto é concedido de maneira coletiva, a graça é concedida de maneira individual. Vocês presenciaram ano passado, o ano retrasado, um parlamentar sendo agraciado. A graça, assim como o induto, graça, induto e anistia são causas extintivas de punibilidade, tá? Então, graça, induto e anistia são causas extintivas de punibilidade. Baltzer, uma causa extintiva de punibilidade, seja didático, as pessoas não devem mais nada para o Estado. Se estiverem presentes as causas extintivas de punibilidade, a pessoa não deve mais nada para o Estado. Tudo bem? Bom, Baltzer, eu estou vendo que a graça e o induto têm a mesma essência. Sim, se você está anotando a minha aula no seu caderninho, a graça ela é concedida também pelo presidente da República. Vocês viram isso ocorrer nos últimos tempos. Pessoal, a graça é uma causa extintiva de punibilidade. A graça, assim como o induto, a graça é uma espécie de perdão estatal. A graça é uma espécie de perdão dado pelo Estado, certo? E a graça, assim como o induto, é concedido pelo presidente da República. Baltzer, essa do 84, parágrafo único, eles cobram em relação à graça? Não, eles não cobram em relação à graça. Eles não cobram em relação à graça. Tudo bem? Eles não cobram em relação à graça, tá? Então eu quero que vocês saibam. Quem concede anistia e o que é anistia, certo? Quem concede o induto e o que é induto. Quem concede a comutação de quem comuta as penas e o que é comutação de penas. Quem concede a graça e o que é a graça. Certo? Eu coloquei aqui para vocês, lembrando sempre que os crimes hediondos equiparados são insuscetíveis de anistia, graça e induto. Nas provas do SESP-SEBRASP nos anos 2000, como o nosso assunto é tortura, a tortura, como ela está diferente lá na letra da lei, eles colocavam o que estava na letra da lei para não dar margem a recurso. A tortura é insuscetível de anistia e graça. Quando você vai para a tortura é inafiançável e insuscetível de anistia e graça. Quando você vai para a lei dos crimes hediondos, está lá, os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis, insuscetíveis de anistia, graça e induto. Quer dizer, o induto estava na lei 8.072 de 90, já desde os anos 90. Baltzer, agora me fala uma coisa, e a polêmica da operação do Carandiru? Explica por que pôde... supostamente, por que pôde conceder o induto, sendo que tem uma série de homicídios e o homicídio qualificado ele é crime hediondo, tá? Então, vamos lá. O que eu quero colocar para todos vocês. E antes de mais nada, pessoal, não confunde induto com saída temporária, tá? Quando nós vamos estudar a matéria autorização de saída, permissão de saída, saída temporária, então não confunde a questão na lei de execução penal, nós temos autorização de saída e saída temporária, tá? Permissão para saída, tem lá, que eu mesmo não leciono lei de execução penal. Quando pedem, eu escrevo alguns materiais e explico algumas questões. Até tiro muita
muita dúvida com o professor Walter André e com o professor Bruno Macacari, que são dois juízes aqui da Vara de Execuções Penais. Eu tiro as minhas dúvidas de lei de execução penal com eles, dois profissionais de grande renome aqui na magistratura do Distrito Federal e Territórios. Pessoal, não confunda indulto com saidão. O indulto ele é concedido no final do ano. O saidão, ele tem outra natureza, tá? O saidão tá lá, 122 ou 123 da Lei de Execução Penal. Quem estiver acompanhando, o Johnny Totino que está acompanhando, pode ir lá no 121, 122, 123 da LEP, colar aqui para mim no chat do YouTube que nós analisamos, só para eu mostrar para vocês que passar o feriado com a família não significa indulto. E passar o fim de ano com a família não significa indulto. E passar o fim de ano e passar o Natal com a família não é o mesmo que indulto. E passar o Dia das Mães com a mãe não é a mesma coisa que indulto, tá? O Johnny Totino, os três têm causa de extinção de punibilidade? Johnny, não fala que os três têm causa de extinção de punibilidade. Os três são causa de extinção de punibilidade, tá? Os três são causas. É melhor você corrigir. Olha lá, o Johnny está colocando aqui o 121, 122 e 123. Tem que pegar lá no site do Planalto, porque nós tivemos uma alteração nessa parte por conta do pacote anticrime ou lei anticrime. Pessoal, antes de mais nada, não confunda indulto com saidão, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma tabelinha aqui para vocês. Eu vou fazer uma tabelinha para ficar bem legal. Vamos fazer uma tabela juntos, né? É duro você trazer a tabela às vezes aqui para o aluno, que o aluno acompanha, já fica montada, o aluno não acompanha. Mas vamos lá, vamos fazer uma tabela aqui para vocês. Olha que legal. Olha que legal, vamos fazer uma tabela aqui, ó. Quando você lê a lei de tortura, você vê que é inafiançável, certo? Aí, pergunto, essa caneta não funciona, né? Às vezes. Difícil o som. Não consigo usar a caneta aqui, tem hora. Só é nossa monitora aqui. Pessoal, tortura é imprescritível? Não. Cuidado só com as regras de direito internacional, tá bom? Cuidado com as regras de direito internacional. Tratados e convenções de direito internacional que falam sobre a tortura. Vamos levar em conta o que está na Constituição. Aí, pessoal, vamos lá. Se a gente pegar a tortura, se nós pegarmos a tortura insuscetível de anistia e graça. Tudo bem? A tortura é insuscetível de anistia e graça. Tá? Tudo bem? Beleza, vamos para os hediondos. Vamos para os hediondos.
Vamos lá. Crimes hediondos equiparados. Aliás, crimes hediondos. Se a gente pega os hediondos e mais o terrorismo, você vai ver que eles são inafiançáveis. Certo? Bom, prescreve segundo a Constituição Federal? Prescreve. Eles prescrevem. Só que os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Beleza? Depois eu explico o que aconteceu no caso da Daniela Pérez e no caso do Carandiru para vocês, tá bom? Então olha a tabelinha que nós estamos montando que eu quero que vocês depois reproduzam em casa. Baltzman, mas por que você não traz pronto? Porque aí o aluno às vezes não presta atenção, é mais fácil você prestar atenção na montagem da tabela comigo, tá? Vamos lá. O que mais que nós temos? Lei de drogas. Artigo 44. Os crimes de tráfico. Vamos até colocar aqui, ó. Melhor. Artigo 44. Crimes de tráfico. Aliás, vamos deixar tráfico de drogas, vai? Senão o candidato depois acaba confundindo, porque tem uma polêmica. Tráfico de drogas. Beleza? Olha só. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Se a gente olhar, inafiançável, prescreve, prescreve. Só que quando você vai lá, no 44, está escrito que é insuscetível de anistia, graça, indulto e sursi, que é o sursi penal. Tá aí. Olha que legal. Então, vai anotando aí comigo. Eu vou esperando vocês anotarem. Lembrando, pessoal, bom, vamos lá. Existe uma polêmica na questão do sursi, principalmente toma cuidado por causa do tráfico privilegiado, tá bom? Ó, vamos que vamos. Que eu quero colocar para vocês todos. Eu quero colocar para vocês todos agora. Tráfico privilegiado, desde que preenchidos os requisitos do 77, o tráfico privilegiado admite o sursi penal. Você não pode confundir sursi processual com sursi penal. Você não pode confundir o sursi processual com sursi penal. Tudo bem? Você não pode confundir suspensão condicional da pena com suspensão condicional do processo. Pessoal, lembrando, quando eu falar do artigo 44 da Lei de Drogas,
quando eu falar do 44 da Lei de Drogas, você tem que se lembrar que o plenário do STF, ele declarou inconstitucional a proibição de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. O artigo 44 e o parágrafo 4º do 33, há quase 10 anos, se não 12, no passado, o 33, parágrafo 4º e o 44, numa parte do dispositivo, o plenário do STF declarou uma inconstitucionalidade. Havia uma proibição de se converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Tudo bem? Bom, então tem que ficar antenado nisso, porque alguns textos se você pegar alguns códigos, quando você vai ler a Lei Penal Especial, não fizeram a supressão dessa vedação. Balter, explica por que é possível converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito no caso de tráfico, que você colocou aqui. Você nos chamou a atenção quando falou da leitura do 44. Presta atenção, tráfico privilegiado, quando o sujeito é primário de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não pertence ao crime organizado, tá? São 3 requisitos. Não se dedica a atividades criminosas, não pertence ao crime organizado, tá? E é primário de bons antecedentes. O que é que eu tenho? Eu tenho que essa pessoa vai ter direito a uma redução de pena. O tráfico privilegiado é uma causa de redução de pena, de 1/6 a 2/3. Então, se o tráfico de drogas tem uma pena mínima de 5 anos, se você reduzir, cai para 1 ano e 8 meses. Como nós temos que é possível converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, o pequeno traficante ele acaba prestando serviços comunitários. Tudo bem? De outra parte, pessoal, cuidado! O artigo 44 da Lei de Drogas fala que não cabe sursi penal. Só que, se no tráfico privilegiado, nós temos uma causa de redução de pena, de 1/6 a 2/3. Se eu tenho 5 anos de pena mínima, e aí eu vou ter uma redução para 1 ano e 8 meses, se você pega o artigo 44 do Código Penal, é possível. Se você pegar o artigo 44 do Código Penal, depois da redução de pena no tráfico de drogas, a pena fica tão baixa, e você tem que lembrar, tráfico de drogas não tem violência ou grave ameaça. O sujeito é primário de bons antecedentes, não tem violência ou grave ameaça, e a pena ficou baixa, é possível substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Por isso que o Supremo, há muito tempo, declarou a inconstitucionalidade dessa proibição. Quando o Supremo declara a inconstitucionalidade dessa proibição, ele fala para os juízes de todo o Brasil: senhores juízes, agora é possível converter, no caso do pequeno traficante, a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. É possível, pessoal, também, se preenchidos os requisitos, conceder o sursi penal, suspensão condicional da pena, 77 do Código Penal. Só que você tem que tomar cuidado na hora de montar a tabela que eu estou colocando para vocês. Grande Vanil, seja bem-vindo. Grande Vanil. Tudo bem? Então fiquem antenados, tá? Fiquem antenados. Lembrando sempre, galerinha, tráfico privilegiado não é equiparado ao hediondo por conta da Lei de Execução Penal, certo? Doutrina e jurisprudência sempre falaram isso e agora está na letra da lei, no artigo 112 da LEP. Pessoal, cuidado! Existe uma polêmica muito grande que não cai em primeira fase de concurso sobre tráfico de drogas e os chamados crimes de tráfico, sobre quais são e quais não são equiparados aos hediondos. O que eu adianto para você? Hoje é mais fácil cair que a associação para o tráfico não é crime equiparado ao hediondo. Lembrando sempre, associação para o tráfico é um delito autônomo. O cara pode ser só condenado por associação para o tráfico. Já falei para vocês, como se prova uma associação para o tráfico, Balter? Interceptação telefônica,
prova produzida na interceptação telefônica legalmente autorizada. Lembrando sempre também para vocês, meus alunos e minhas alunas, se o sujeito for condenado por associação para o tráfico, não dá para aplicar o tráfico privilegiado, porque a associação para o tráfico pressupõe uma reiteração criminosa na comercialização de substâncias entorpecentes, certo? Pessoal, vamos completar esse quadrinho aqui que o professor está fazendo? Olha só. Nós temos na Constituição Federal, e aí esquece um pouco a matéria crimes hediondos equiparados. Vamos para a Constituição Federal, certo? Não tem ação de grupo, não tem ação de grupo armado, certo? Ação de grupo armado, civil, militar, contra o Estado Democrático de Direito. Então, lembra da ação de grupo armado contra a ordem constitucional, lembra? Então, é o artigo 5º, inciso 54. Vou marcar pelo artigo, que é muito grande aqui. Artigo 5º, inciso 54. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Você lembra que você estuda? Você lembra que você estuda a ação de grupos armados, civis ou militar, contra a ordem constitucional e o Estado democrático? Lembra que você estuda a ação de grupos armados, civil ou militar, contra o Estado Democrático de Direito? Tudo bem, agora eu estou saindo um pouco do assunto hediondos equiparados, mas eu quero que vocês memorizem essa tabela que eu estou montando para vocês, porque assim, a gente tem pouca aula e eu preciso dar o máximo de matéria possível para vocês. Então, 5º 54, eu vou repetir. Lembra da ação de grupos armados? Lembra da ação de grupos armados, tá? Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, certo? Quando eu estou falando na ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, eu estou falando em crime inafiançável. Eu estou falando em crime inafiançável. Tudo bem? Quando eu estou falando no artigo 5º, inciso 54, ação de grupo armado, civil, militar contra a ordem constitucional e Estado democrático, eu estou falando agora de um crime imprescritível. Beleza? Então monta essa tabelinha aí. Tem mais alguma coisa no 5º 54? Não, não tem. Então deixa assim. Ô, Mi Alves, grande Mi, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 54, pessoal. Ação de grupo armado, civil ou militar contra o Estado Democrático de Direito ou a ordem constitucional. O professor Luiz Flávio Gomes, naquele mini código da RT, ele fazia menção às organizações criminosas, tá? E ele colocava no mini código da editora RT, um mini código que era possível você levar em prova de segunda fase. Você tinha que grampear a exposição de motivos e as súmulas à época, isso lá nos anos 2000. O professor Luiz Flávio Gomes fazia uma remissão à Lei 9.034 de 95. Lei 9.034 de 95 era a lei antiga de organização criminosa. Hoje, você tem que estudar decore salteado para uma prova de delegado a 12.850 de 2013. Lei 12.850 de 2013. Então, tá aqui a nossa tabela, tá aqui a nossa tabelinha, tá? Quais são os inafiançáveis, quais são os imprescritíveis, tá? Quando eu falar no 44, o sursi é a suspensão condicional da pena, beleza? E aí, pessoal, tá faltando um aqui na nossa tabelinha. As duas últimas colunas, galera,
essas duas últimas colunas, essas duas últimas colunas não tem nada a ver com os hediondos equiparados, mas eu quis falar de quais são inafiançáveis na Constituição, quais são imprescritíveis, certo? E aproveitei e coloquei a legislação, tanto a Constituição como a legislação ordinária, para ficar melhor para todos vocês. Grande Amanda, seja bem-vinda. Nossa Amanda, vamos agradecer sempre a Amanda por mediar o chat e nos ajudar. Agora, turminha, vamos lá. Se eu chego com a tabela montada, vocês só imprimem e não acompanham a montagem da tabela. Por isso, às vezes a minha letra fica ruim, eu sei que a minha letra é ruim, mas é para montar a tabela junto com vocês. Olha só, coloquei todos os crimes que são inafiançáveis. Qual que está faltando? Qual está faltando? Racismo. Qual está faltando? Racismo. Racismo é inafiançável. Racismo é inafiançável. Tá lá. E você, meu aluno, você tem que saber. Precisa imprimir a Lei 7.716 de 89 com a atual redação. Lei 7.716 de 89 com a atual redação. Lei 7.716 de 89 com a atual redação. Porque a injúria racial, ela sai do 140, parágrafo 3º, e vai para 7.716 de 89. Eu tenho uma nova redação na injúria qualificada lá do Código Penal, eu tenho uma nova redação na injúria qualificada lá no Código Penal e tenho uma nova redação na Lei 7.716 de 89. Pessoal, na primeira linha eu coloquei os crimes que são inafiançáveis. Então, segundo a letra da lei, tortura é inafiançável, segundo a Constituição Federal, tortura é inafiançável. Os crimes hediondos e o terrorismo são inafiançáveis. A lei de drogas, tráfico de drogas, segundo a Constituição, é inafiançável e o artigo 44 reforça isso. Ação de grupo civil ou militar armado contra o Estado Democrático de Direito e a ordem constitucional, inafiançável. Artigo 5º, inciso 54. Pessoal, racismo, inafiançável. Se você, meu aluno, que está acompanhando a aula agora, você vai acompanhar e você verá que essa primeira é para cá. O fundo é verde aqui. Essa primeira linha aqui, ela está também reproduzida no Código de Processo Penal. Eu não me recordo agora se é no 324, no 325 ou no 326. Se eu não me engano, é no 323. Há, do verbo haver, a reprodução no Código de Processo Penal dos crimes que são inafiançáveis e estão na Constituição Federal. Lembrando a todos vocês, pessoal, que o nosso saudoso professor Luiz Flávio Gomes, quando falava de ação de grupo armado, tá? Civil militar, contra o Estado Democrático de Direito e ordem constitucional, quando nós falamos disso, nós falamos, professor Luiz Flávio Gomes falava na Lei 9.034 de 95, a revogada lei de organizações criminosas. Desde 2013 nós temos a 12.850, certo? Desde 2013 a 12.850. Prova de delegado de polícia civil do Estado de São Paulo sempre cobra a letra da lei. Prova de delegado de polícia federal também cobrou letra da lei. Algumas outras provas chegam a cobrar a jurisprudência sobre o acordo de colaboração premiada. Então, se você puder ir no site do STJ e fazer uma busca sobre julgados acerca de colaboração premiada, acordo de colaboração premiada, tá? Eu ficaria muito feliz, porque você está tomando todas as providências para poder gabaritar questões de 12.850 de 2013 e a Lei de Combate às Organizações Criminosas, tá? O artigo 5º, inciso 34, artigo 5º, inciso 54, 5º, inciso 54, fala que ação de grupo armado, civil ou militar, contra o Estado Democrático de Direito, inafiançável, opa, é mais para cá minha mão, inafiançável, é mais para cá, imprescritível e não tem mais nada. Racismo, inafiançável
e vamos estudar a Lei 7.716 de 89. Lei 7.716 de 89 foi alterada e eu preciso que vocês estudem. CESP e Sebrasp ama 7.716 de 89. Se tiver no edital 7.716 de 89, lei de racismo ou lei de preconceito, pode ter certeza. Ou ele cobra o artigo 20 da apologia, ou ele cobra jurisprudência do STJ. Se o racismo, se a pessoa que foi ofendida pelo crime de preconceito estiver em outro estado e foi publicado pela internet a ofensa, onde vai ser, qual é a competência? Quando não cobra isso, cobra situação de, por exemplo, a pessoa ser impedida de casar por conta da cor da pele, ou a pessoa não ser atendida na mesa de um bar por conta da cor da pele. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal entendeu que questões relacionadas à homofobia ou transfobia, aliás, questões de preconceito em relação à orientação sexual, peço desculpas se eu falei errado, questões de preconceito em relação à orientação sexual, é assim que eu deveria falar, há um minuto atrás, questões relacionadas a preconceito em relação à orientação sexual deve ser aplicada a Lei 7.716 de 89. Para os próximos concursos que vierem, não se esqueçam da nova redação da injúria qualificada lá no Código Penal, lembrando que a injúria racial está na lei de racismo agora, tá? Estou colocando um arcabouço de informações para vocês, sem enrolar, para vocês ganharem 1h30 de estudos. Vou tentar ser o mais, tentar falar o máximo possível de matéria em pouco tempo, de uma maneira que você assimile tudo e você passe agora, depois da minha aula, a estudar aquilo que você tem mais dificuldade. Vamos complementar a última tabelinha, o último quadrinho? Então tá aqui, racismo é inafiançável, racismo é imprescritível. Beleza? Pessoal, não vamos nos esquecer, racismo é punido com reclusão. Olha lá. Racismo é punido com reclusão. Racismo é punido com reclusão. Pessoal, eu evito às vezes deixar pronta a tabela, porque senão o aluno e a aluna, às vezes acaba não fazendo. Eu quero que o aluno e a aluna acompanhem com o professor a montagem da tabela. Peço 1000 desculpas por conta da letra, ninguém é perfeito. Tá aqui. Olha que interessante a nossa tabela. Olha quanto de matéria nós colocamos na tabela. Todo mundo conseguiu compreender a tabela? Quem está me acompanhando ao vivo? Nós estamos ao vivo, 10h04 da noite, horário de Brasília, quase 57 minutos de aula. Quero saber se todos vocês estão anotando as informações e conseguiram pegar as informações que eu coloquei na lousa. Se não estiverem conseguindo ler a minha letra, eu falo de novo. Vamos lá. Tortura, pessoal. Tortura é inafiançável. Tortura é inafiançável, tá? Tortura é inafiançável, insuscetível de anistia e graça. É a letra da lei. Vamos lá, os crimes hediondos e o terrorismo. Só que na Lei 8.072 está escrito lá que os crimes hediondos são inafiançáveis, tá? E insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Isso está na Lei 8.072 de 90. Pessoal, o artigo 44 da Lei de Drogas, e eu peço para vocês terem cuidado no 44 da Lei de Drogas. Porque se você pegar um professor que se aprofundou no estudo da legislação antidrogas, você verá que há professores que escrevem sobre os crimes de tráfico e há professores que escrevem sobre tráfico de drogas. Como nós estamos em prova de primeira fase, isso aqui caiu lá em São Paulo. Essa disposição aqui caiu em São Paulo em 2014. Para mim, a resposta no gabarito definitivo, até hoje eu tenho minhas dúvidas, tá? Pessoal, toma cuidado. E esse sursi que aparece aqui é a suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena é o 77.
Dá para ter suspensão condicional da pena? Dá para ter no tráfico privilegiado se o sujeito conseguir preencher os requisitos do 77 do Código Penal, onde está a suspensão condicional da pena, tá? Pessoal, aí aqui, ó, na quarta coluna, eu saio um pouco dos crimes hediondos equiparados e vou para ação de grupo armado, civil-militar, contra o Estado Democrático de Direito. Pessoal, aí eu tenho inafiançável e imprescritível. E mais nada. Pessoal, o CESP-SEBRASP já cobrou se os crimes hediondos eram imprescritíveis. Não são imprescritíveis. Cuidado você que pode estar estudando para delegado de Polícia Federal e conhece tratados e convenções e está estudando questões dos crimes de lesa humanidade. Vou repetir para vocês, essa tabela ela é montada com base nas leis ordinárias brasileiras. Essa tabela é montada de acordo com a Constituição Federal de 88. Eu não estou levando em conta os chamados crimes de lesa humanidade, questão do direito internacional. Eu estou levando em conta letra de lei e o que é cobrado em prova de primeira fase de delegado de polícia. Aqui, a partir da quarta, eu deixei um pouco de lado os crimes hediondos equiparados. E agora, pessoal, o tema do momento, que toda hora a gente tem na mídia, crime de racismo. A Lei 7.716 de 89 foi mudada. O Supremo já decidiu que quando tiver preconceito em relação à orientação sexual, por omissão do Congresso Nacional, vão aplicar a 7.716 de 89. O artigo 2º hoje da Lei 7.716 de 89 é o que trata da injúria racial. Agora tome muito cuidado agora. Há um dispositivo, eu não lembro se é o artigo 4º, O artigo 4º, se eu não estiver muito enganado, é um que trata sobre a pessoa não ter chance no mercado de trabalho por conta da cor, da raça, da etnia, certo? Da religião, da procedência ou da orientação sexual. Cuidado, existe uma disposição aqui que desobedece à Constituição Federal. Na lei de racismo, todos os crimes deviam ser punidos com pena de reclusão. Tem um lá na lei de racismo que desobedece à Constituição Federal e fala sobre o quê? Fala sobre o preceito secundário traz uma pena restritiva de direito. Precisa tomar muito cuidado, tá? Para mim, eu tenho uma inconstitucionalidade. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês direitinho. Lei 7.716 de 89, Lei 7.716 de 89. Ah, pessoal, lembrando a todos vocês, para quem chegou depois, essa primeira linha aqui, tudo que a gente está vendo aqui está no Código de Processo Penal hoje. Tudo que está aqui está no Código de Processo Penal. Certo? Acho que é o 323, se eu não estiver muito enganado. Pessoal, toma cuidado com o artigo 4º, parágrafo 2º. Toma cuidado com o artigo 4º, parágrafo 2º. Lá tem uma pena de serviços à comunidade. Tá? Para mim, totalmente inconstitucional. Teria que ser punido com reclusão todos os crimes previstos na 7.716 de 89. Tome cuidado. Tudo bem? Pessoal, grande Thiago Rodrigues, palmeirense, está numa boa fase. Aproveite, curta a boa fase, meu amigo Thiago Rodrigues. Curta a boa fase. Pessoal, então, essa tabela eu quero que vocês memorizem, tá? Turma, voltando à nossa vaca fria, tá? Não tem material na aula de hoje porque eu acabei
desenhando esse slide aqui, vocês podem fotografar, fiquem à vontade, fotografem, certo? Porque eu quis montar com vocês essa parte aqui, esse slide, certo? Bom, vocês estão vendo aqui que os crimes hediondos equiparados à tortura, tráfico de drogas e os demais delitos, eles são inafiançáveis, tudo bem? Eles são inafiançáveis. Aqui eu estou vendo que eles são imprescritíveis. E aqui são as peculiaridades de cada um. Balter, você falou que na lei de racismo tem um crime que é punido com pena de prestação de serviço, pena de prestação de serviço à comunidade. Sim. Seria inconstitucional? Seria. Como, pessoal? Como é a mesma coisa de falar aquela questão da omissão perante a tortura. Quando nós estudamos omissão perante a tortura, e eu falei isso na aula passada e volto a falar com vocês, omissão perante a tortura é um crime punido com pena de detenção. E quando você olha a Constituição Federal, você vê que o legislador, ele que escreveu a Lei 9455 de 97, ao elaborar a Lei 9455 de 97, ele deveria punir com mais rigor a omissão perante a tortura. Turma, se eu entro numa sala e me deparo com agentes de polícia torturando para obter uma confissão de uma pessoa, se eu não fizer nada, eu vou ter uma pena de detenção, enquanto os agentes vão ter uma pena de reclusão. É aquilo que vocês estudam, se eu não me engano, em concurso de agentes, é aquela matéria que vocês estudam que se chama exceção pluralística, teoria monista. Eu respondo por um delito, os agentes vão responder por outro. O diretor do presídio, se ele se depara com uma tortura e não faz nada, então o policial penal está torturando um preso e ele não faz nada, o diretor do presídio vai ser punido com pena de detenção. É muito simples de você memorizar. Nas provas de delegado, aparece 98% das questões o delegado como a pessoa que se omite. 2% é o diretor de presídio. Mas por que você está falando isso, Balter? Punir com detenção a omissão perante a tortura, seria violar a Constituição. Por quê? Porque está escrito lá, os crimes hediondos equiparados, segundo a Constituição Federal, são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia e graça, devendo responder por eles os mandantes, os executores e aqueles que deveriam agir se omitem. Então, quando você pega alguns doutrinadores, eles vão falar que o preceito secundário, a pena do crime de omissão perante a tortura, o crime de omissão perante a tortura teria uma pena, ou teriam penas que violam a Constituição. Por quê? Você tem lá uma pena menos grave, uma pena de detenção, quando na verdade, a Constituição mandou punir com mais rigor quem se omite. Tudo bem? A omissão perante a tortura é um crime próprio, certo? É um dos crimes mais cobrados em prova de concurso público. Então, você tem que tomar, quando eu falo na matéria de delegado, é fácil você lembrar. D de delegado, D de diretor de presídio. Eu tenho um julgado lá do STJ por conta de um caso de Goiás em que um particular foi condenado por omissão perante a tortura. Ele presenciava torturas na residência, tá? Ele presenciava torturas na residência. A mulher dele torturava uma menina que ela pegou para criar e trabalhar na residência. Tudo bem? Bom, esse caso é muito antigo, já deve até a pessoa ter cumprido pena, mas foi a única vez que eu vi um particular sendo condenado por omissão perante a tortura. Pessoal, a regra no Brasil é a prescrição. Por exceção, eu tenho 2 crimes imprescritíveis. Hoje eu comecei falando a aula sobre causas extintivas de punibilidade. Hoje comecei a aula falando sobre causas extintivas de punibilidade. Eu comecei falando a aula sobre
Anistia, graça e indulto. Anistia, graça e indulto são causas extintivas de punibilidade. Artigo 107 do Código Penal. Anistia, graça e indulto são causas extintivas de punibilidade, tá? Pessoal, quem comete um crime hediondo equiparado não tem direito a ser anistiado. Quem comete um crime hediondo equiparado não pode ser agraciado. Quem comete um crime hediondo equiparado não pode receber um indulto, tá? Aí, pessoal, a prescrição também é uma causa extintiva de punibilidade. O que é a prescrição? A prescrição é a perda do prazo de punir por conta do decurso do tempo. O que é a prescrição? A prescrição é a perda do decurso do tempo, é a perda do direito de punir em virtude do decurso do tempo. Eu não posso ficar à mercê do Estado para ser punido quando o Estado quiser. Por isso que nós temos dois crimes que são imprescritíveis. A regra é prescrever. Baltzer, o que eles têm cobrado em prova de concurso hoje em dia no tocante à prescrição? Por incrível que pareça, eles estão cobrando os examinadores, eu vi isso na prova de delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, cobraram a prescrição dos atos infracionais. Medida socioeducativa prescreve? Prescreve. Ato infracional prescreve? Prescreve. Cobraram lá no estado do Rio de Janeiro a prescrição do ato infracional análogo ao porte de droga. Porte de droga para uso próprio, prescreve em 2 anos. Porte de droga para uso próprio, prescreve em 2 anos. Como eu tenho que contar pela metade para o adolescente infrator, cobraram no estado do Rio. Qual que é o prazo prescricional do ato infracional análogo ao porte de droga para uso próprio? Bom, se para o adulto é 2 anos, para o adolescente eu tenho que aplicar o artigo 115 do Código Penal, prescreve na metade 1 ano. Tudo bem? Por incrível que pareça, a matéria prescrição, quando a gente fala no concurso de delegado, a matéria prescrição ela é relacionada às medidas socioeducativas e ao ato infracional, vide delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, prova 1, que acho que foi aquela prova que foi anulada por conta da queda da laje. Tudo bem? Bom, pessoal, tem um detalhe que eu queria colocar para vocês. Vanil, cuidado, não, tortura omissão, cuidado com esses termos que vocês veem em outras aulas, com outros professores, usa omissão perante a tortura. Cai na prova como omissão perante a tortura, um crime próprio, tá? Cuidado com questões do artigo 13, tem gente que acaba bagunçando os nomes, tá, Vanil? Tome cuidado. Vamos lá, pessoal, vamos só colocar uma situação aqui para vocês, tá? Em 1992, nós tivemos 2 situações, tá? Aliás, nós tivemos 3 situações. Carandiru, tá? Morte da Daniela Pérez. Aliás, recomendo o documentário na HBO Max. E, nossa, eu estava sendo filmado, eu estava pondo a mão aqui. E nós tivemos chacinas Candelária e Vigário Geral. Certo? Bom, aí o que nós temos? Só para vocês entenderem um panorama da questão de se conceder indulto. Em 1994, depois daquilo que Pedro Lenza chamou de iniciativa popular no livro dele, no Direito Constitucional Esquematizado, Glória Pérez, ela junta, eu lembro que eu assinei, porque eu já era eleitor à época, isso foi entre 92 e 94, a Glória Pérez, numa época que nós não tínhamos internet, ela reúne assinaturas de diversos eleitores em vários estados do país, naquilo que nós falamos de iniciativa popular, de nós quem? O povo.
do povo apresentar um projeto de lei, certo? E aí, pessoal, em 1994, no rol dos crimes hediondos, foram inseridos o homicídio qualificado e o homicídio simples. O homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Tudo bem? Então tá aí. Vamos que vamos. Esse rol é taxativo. Tá? Então esse rol é taxativo. 2 crimes que foram inseridos na lei dos crimes hediondos. Certo? Só que a lei dos crimes hediondos, ela trata com mais rigor. Trata com mais rigor punitivo. A lei dos crimes hediondos trata com mais rigor punitivo quem comete hediondo equiparado. Beleza? E aí? E aí a lei não retroagiu. A lei dos crimes hediondos não retroagiu para atingir fatos ocorridos em 1992. Por quê? Não retroage. É aquilo que nós falamos. Novatio legis impeius. Nova lei que vem para prejudicar. Nova lei que veio prejudicar. Vamos que vamos. Novatio legis impeius. Dá para entender por que foi possível conceder induto na Operação Carandiru? Deu para entender? Os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e induto. Só que o homicídio qualificado só foi colocado depois de 94. Então, o efeito é daqui para frente. Como a lei dos crimes hediondos é uma lei mais rigorosa, quando houve a mudança em 94, inserindo homicídio qualificado e homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, o que eu tenho? O que é que eu tenho? É uma nova lei que vem prejudicar o réu. Os crimes foram cometidos em 92. Uma nova lei que vem prejudicar o réu. Uma nova lei que vem prejudicar o réu. Não pode
retroceder. Certo? Ela não pode ela não pode retroagir, perdão. Ela não pode retroagir. Pessoal, pegando aqui a definição, olha o que a Glória Pérez conseguiu. Olha o que a Glória Pérez conseguiu em 92 para 94. Apresentou um projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um. Certo? Entenderam? Isso, grande Leonardo Miranda. A lei penal não retroage salvo para beneficiar o réu. O melhor exemplo é a lei de drogas. Melhor exemplo é a lei de drogas. O porte de droga para uso próprio, quando eu entrei na polícia, o porte de droga para uso próprio era punido com uma pena de detenção de até 2 anos. Quando vem a nova lei de drogas, a 11343 de 2006, que ela não é tão nova, o porte de droga para uso próprio passa a ser punido com pena alternativa. Quer dizer, é uma nova lei que vem beneficiar. E aí ela pode retroagir nesse ponto, certo? Por isso que eu estou tentando dar um panorama geral para vocês e explicar qual foi o motivo de poder se conceder um indulto, que vai ser questionado ainda, já começaram a questionar, na questão da Operação Carandiru. Tudo bem? Eu recomendo para vocês o seriado da Daniela Pérez no HBO Max, é muito bom. Tem essa parte da iniciativa popular, ele choca muito, realmente. Tem a questão da progressão de regime de cumprimento de pena na época, na questão da lei dos crimes hediondos. Vocês vão ver, é muito bom para ilustrar uma aula sobre crimes hediondos, o documentário da morte da Daniela Pérez. Assim, é uma infelicidade, uma fatalidade, uma tragédia, um crime bárbaro, hediondo, porém, ele serve muito para ilustrar a nossa aula. E lembrando, né, o que a Glória Pérez fez foi para as nossas gerações, para a minha geração, que eu sou mais velho que vocês, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, que foi incluir o homicídio qualificado e o homicídio simples, quando praticado por atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Beleza? Lembrando, pessoal, que grupo de extermínio está no artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal. Lembrando que o grupo de extermínio está no artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal. Tudo bem? O grupo de extermínio está no artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal. Pessoal, toma cuidado, não é? A gente tem associação criminosa, formação de milícia, organização criminosa, grupo de extermínio. Nós precisamos ficar muito antenados mesmo nos termos. E, pessoal, eu coloco para vocês também apesar de eu ter colocado aqui ação de grupo, apesar de eu ter colocado aqui numa coluna própria a ação de grupo, o crime da Eloá, Sandra, eu não lembro quando foi. O crime da Eloá, eu não lembro quando foi, tá? Me perdoa, o da Eloá, se eu não me engano, se você está se referindo àquele dela tendo sido mantida como refém, eu não me recordo, certo? Não me recordo. Grande Valério Salles. Então, sim, Valério, no livro do professor Pedro Lenza, Valério, você tem razão, é só para ilustrar a questão da iniciativa popular. No livro do professor Pedro Lenza e no próprio documentário, houve um deputado que encampou. Eu concordo com você, Valério. Eu acho que da Eloá foi bem depois. Da Eloá já era homicídio qualificado. Valério, eu concordo com você, meu amigo. Valério, eu concordo com você. No livro do Pedro Lenza, ele fala lá, na parte da iniciativa popular, que um deputado encampou o projeto. O mesmo tem no documentário. É só para ilustrar mesmo
a nossa aula e falar também para relembrar alguns assuntos de direito constitucional, como a iniciativa popular. Pessoal, antes de eu encerrar aqui, a gente tem alguns minutinhos. Só para eu poder tomar água. Minha mãe fala que eu tomo aula de água de guti-guti, desde criança. Minha mãe fala que eu tomo água de guti-guti. Vamos lá. Pessoal, não esqueçam, tá? Apesar de eu ter colocado aqui ação de grupo, apesar de eu ter colocado o quinto 54 aqui, ó, eu ter colocado o quinto 54 aqui, nessa parte da tabela, o quinto 54, é a quarta coluna, ação de grupo armado, civil, militar, contra o Estado Democrático de Direito e a Ordem Constitucional. Eu quero que vocês se atentem, à mudança na lei dos crimes hediondos, a mudança que nós temos na lei dos crimes hediondos, colocando a organização criminosa, a formação de organização criminosa para a prática de crimes hediondos equiparados, tá? Formação de organização criminosa, tá? Para a prática de crimes hediondos equiparados. Mas por que você está falando isso? Por conta das menções que o professor Luiz Flávio Gomes, quando em vida, fazia no Código Penal dele, no Código Penal seco, que era um tijolinho, que tinha o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Constituição Federal. Ele fazia nesse mini código uma remissão, quando chegava no artigo 5º 54, ele fazia uma remissão às organizações criminosas, tá? É polêmico? É, mas o que eu quero colocar para vocês, meus alunos e minhas alunas, formação de organização criminosa, crime de formação de organização criminosa para a prática de crimes hediondos ou equiparados, é crime hediondo, tudo bem? Para colocar, não, assim, fazendo eu tendo citado essa ação de grupo civil militar armado contra o Estado Democrático de Direito, vamos deixar um pouco de lado, vamos tentar nos concentrar no que pode cair. Faz muito tempo que não cai essa questão da ação de grupo armado civil militar contra o Estado Democrático de Direito. O que pode cair mais hoje é numa pergunta de múltipla escolha ou numa pergunta de premissa, como o SESP faz, se crime de formação de organização criminosa voltado para a prática de crimes hediondos equiparados é hediondo. É até estranho falar, não é? Mas é o que eu quero colocar para vocês todos. Tudo bem? Pessoal, algumas coisas que faltaram da aula passada, tá? Me perguntaram da palavra, para a gente encerrar de vez o assunto, nós começamos falando, eu até deixei na primeira coluna, nós começamos falando sobre tortura, tá? Na aula passada me perguntaram da palavra intenso, tá? Submeter alguém sob sua autoridade, submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade a intenso sofrimento físico como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Nós temos, pessoal, nós temos o artigo lá na lei de tortura que fala lá, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade mediante violência ou grave ameaça. Lembrando que muitas vezes eles perguntaram se o crime de tortura só é cometido com violência. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, causando intenso sofrimento físico ou mental. Castigo pessoal ou
ou castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é um crime próprio, tá? Eu já vi falar até de crime bipróprio. O agente e a vítima, eles possuem uma relação especial. Eles possuem uma relação especial, tá? O agente, ele tem uma relação de guarda, poder ou autoridade para com a vítima. Médico, enfermeiro, acompanhante, certo? Aquela pessoa que cuida do idoso, o diretor de colégio interno, professor, tudo bem? Aí, o que eu coloco para vocês? Os pais, a babá, o que eu coloco para vocês? O CESP-SEBRASP, ele colocou a tortura-castigo, o CESP-SEBRASP, ele coloca a tortura-castigo por 2 vezes. O CESP-SEBRASP, ele coloca a tortura-castigo por 2 vezes, como ela sendo cometida pelo policial penal. Pelo policial penal. Mas por que, Baltzer? Porque à época nós tínhamos a lei de abuso de autoridade, como nós temos hoje, e aí ele queria pegar o candidato desavisado. Então, eu tenho uma pergunta muito antiga do CESP-SEBRASP, que é assim: policial penal, usando de sua autoridade, emprega violência contra os presos que se rebelaram por conta da qualidade da comida servida no sistema. Então, policial penal, usando de sua autoridade, emprega violência causando sofrimento físico como forma de aplicar castigo nos presos que se rebelaram por conta da qualidade da comida servida. Quer dizer, apareceu intenso sofrimento físico, então o CESP considerou o policial penal como autor da tortura-castigo por 2 vezes, em 2 provas diferentes. Policial penal, usando de sua autoridade, emprega violência causando intenso sofrimento físico como forma de aplicar castigo contra os presos que se rebelaram por conta da qualidade da comida servida no sistema prisional, certo? Então, não estranhe que na tortura-castigo, que geralmente vai aparecer o pai, a babá, tá? O pai, a babá, o pai, a babá, o professor, certo? Outra coisa que eu coloco para vocês, a diferença dos maus tratos. Então, eu já vi uma mãe descer a chinelada havaiana nas costas da menina e não dá para você colocar na tortura-castigo, porque a mãe, na verdade, ela tinha o dolo de correção, ela se excedeu na correção. Então, a mãe se excedeu na correção. Quando o dolo, tá? Quando a pessoa tiver a intenção de corrigir e se exceder, não há que se falar em tortura-castigo. Você vai para os maus tratos. Nós tivemos uma matéria no Fantástico em que ela resvalou e foi parar no jornal Hoje, porque existe uma polêmica entre o maus tratos e a tortura-castigo, existe uma brecha, tá? Quando nós vamos ter maus tratos e quando nós vamos ter tortura-castigo? Bom, para a prova de concurso é muito fácil. Pintou intenso sofrimento físico-mental, é tortura-castigo. Se tem lá uma situação de uma mãe que vai corrigir uma criança e enfia o chinelo havaiana nas costas da criança, eu vou ter, se ela se excedeu nos meios de correção, eu vou ter os maus tratos. Então, o que diferencia o maus tratos, o crime de maus tratos, da tortura-castigo? É a presença do intenso sofrimento físico-mental. Agora, toma cuidado. Na tortura-castigo, toma cuidado. Tem examinador que usa essa palavra intenso para outros crimes de tortura. E é só na tortura-castigo que aparece o intenso sofrimento físico-mental. Tudo bem? Cuidado!
Cuidado, tá? Então, há examinadores que pegam a palavra intenso e usam em outras modalidades de tortura. Cuidado. A palavra intenso vai te ajudar, intenso sofrimento físico ou mental, ter a expressão intenso sofrimento físico ou mental vai te ajudar a diferenciar da violência arbitrária do Código Penal, vai te ajudar a diferenciar de um crime de abuso de autoridade e dos maus tratos. A tortura-castigo, ela pode vir numa questão de prova de uma maneira que o examinador tente confundir com maus tratos, com a violência arbitrária do 322 ou com algum dispositivo da nova lei de abuso de autoridade. Só que pintou sofrimento físico ou mental, você sabe, já é tortura. Tá? Para diferenciar a tortura de maus tratos. Nos maus tratos não há sofrimento físico ou mental. Nos maus tratos não há sofrimento físico ou mental. Tá? No crime de maus tratos, que é 136 do Código Penal, não há sofrimento físico ou mental. Lembrando, que se tiver uma criança ou um adolescente como vítima, nós vamos ter a lei Henri Borel. Tudo bem? Fica antenado nisso. Fica antenado nisso. E aí, pessoal, que eu quero terminar aqui com vocês falando da tortura de pessoa presa. Falando da tortura de pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, cuidado que aqui no TJ, quem vier prestar prova em Brasília, tem uma decisão do DF, já com uma certa, já tem um certo tempo, tá? Nós tivemos em Sobradinho, tá? Há 3 anos, um homem que foi condenado, certo? O homem foi condenado por torturar a ex-companheira. Então nós temos aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios um precedente de um homem que foi condenado pelo Jufam por torturar a mulher, a ex-mulher, tá? Ele torturou a ex-mulher como forma de aplicar castigo e ainda fez ela confessar algo íntimo dela. Tudo bem? Se vocês procurarem no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, há uma notícia sobre essa condenação, certo? Seria uma tortura praticada em situação de violência doméstica. Então, temos um precedente aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal sobre tortura praticada contra ex-companheira. Pessoal, agora, só para encerrar nossa aula, e eu não falo mais de tortura com vocês, aí a gente só vai falar sobre lei de drogas e outros assuntos como Maria da Penha e etc. Pessoal, um detalhe que eu coloco para todos vocês, nós temos a tortura de pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, tá? Na tortura de pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, na tortura de pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, tá? Na tortura de pessoa presa ou na tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, é o tipo penal em que nós temos, das modalidades de tortura, vai haver uma diferença aqui, tá? Se você ler o tipo penal, você verá que não há do verbo haver, necessidade, não há do verbo haver necessidade do emprego de violência.
não há necessidade do emprego de violência ou grave ameaça. Tá? No tipo penal, você vai ver que não há necessidade do emprego de violência ou grave ameaça. Vai lá. Mas pode haver no caso concreto ou na prova de concurso. Tudo bem? Mas pode ocorrer o emprego. Não há necessidade do emprego de violência ou grave ameaça, tá? Mas ela pode ocorrer numa questão, ela pode ser mencionada numa questão de prova, mas pode ocorrer. Tudo bem? Então não há necessidade do emprego de violência ou grave ameaça, mas ela pode ocorrer. Certo? Ela pode ocorrer. Pessoal, o preso está passando fome. O preso está passando fome. O preso está tendo sofrimento físico e mental, ou sofrimento físico ou mental. Um dia, o policial penal, o diretor do presídio, eles vão lá e fazem um grande banquete na frente da cela daquele preso que está passando fome há dias. Certo? No filme Papillon, Dustin Hoffman, Steve McQueen, um filme de 74, no filme Papillon, um filme que se passa na Guiana Francesa, num presídio para franceses, eles são colocados numa cela escura, é breu total, eles enlouquecem, certo? Não precisa do emprego da violência ou grave ameaça. No filme Assassinato em Primeiro Grau, com Kevin Bacon, ele é colocado numa solitária, não tem emprego de violência ou grave ameaça. Bastou que o perpetrador da tortura, basta que o perpetrador da tortura adote medidas que não estão na lei de execução penal. Ele desrespeita a lei de execução penal e aí ele causa sofrimento físico ou mental na pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Se o preso, seja provisório ou condenado, a pessoa sob medida de segurança não receber água, certo? Ela passa sede por dias. E aí o policial penal, o diretor do presídio, vai lá e derruba a água, desperdiça água na frente da cela. Isso é uma forma de tortura. Caiu numa prova de concurso que eu já falei para vocês, do preso que estava passando mal, foi levado para o hospital, no hospital ele foi medicado. Quando ele voltou para o sistema prisional, ele passa a noite mal, ele começa a passar muito mal durante a noite, e o que acontece? Os policiais penais não dão um remédio para ele, tudo bem? Os policiais penais simplesmente não dão remédio para ele. Isso é uma forma de violência? Não. Isso é uma forma de grave ameaça? Não. Mas eles adotam medidas que não estão previstas na lei de execução penal. Isso caiu numa prova. Não deram um remédio para o preso que estava agonizando, certo? O preso teve sofrimento físico, o preso teve sofrimento mental. É uma forma de cometer tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança? Sim. Toma cuidado, esse crime não é só praticado pelo policial penal, esse crime não é praticado só pelo diretor de presídio, também nunca caiu em prova. Mas o professor Guilherme de Souza Nutti, ele fala que é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime comum. De tudo que eu falei, tenta procurar no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, só pôr no Google o sujeito que foi condenado por tortura em situação de violência doméstica, tá? E se eu não me engano, ele queimava a mulher com cigarro. Pessoal, 1h45 de gravação. Oi? Credo, nem vou para conhecer o Haiti, não entendi, Andresa. Acho que você deve estar olhando, acho que o começo da aula. Pessoal, seja bem-vindo, Andresa. Pessoal, então 1h45, tá? De aula, 1h45 de aula. Eu passei 15 minutos, certo? E aí na próxima aula eu volto com lei de drogas. E aí a gente vai estudar tudo e mais um pouco sobre a lei de drogas, tá bom? Queria agradecer a Amanda Oliveira Mororó, que foi a nossa mediadora do chat. Queria agradecer a Sol, que nos acompanhou na noite de hoje. Eu volto, hoje nós fomos até 10h50. Eu volto, eu preciso ver a grade horária, mas eu volto no nosso curso de legislação penal especial para delegado de polícia,
lembrando, tá? Que quem perdeu a aula, volta e assiste essa tabelinha. Olha só, eu fiz com vocês, meus alunos, uma tabelinha para vocês guardarem com carinho. Eu sugiro a vocês que memorizem essa tabelinha que está aqui atrás, tá bom? Vanil, Mi Alves, Matheus Delgado, Sandra Marinho, Andresa, Amanda, Johnny, Vanils, Leonardo Miranda, sejam bem-vindos. Até a nossa próxima aula. Não esqueçam, lei de drogas, avisem seus amigos. Nós vamos falar sobre lei de drogas, tudo e mais um pouco. Tchau!